A minha vida está melhor, porque eu estou seguindo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero que vocês orem comigo. Deus, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Deus, eu posso fazer tudo o que o Senhor me chamou para fazer. Deus, meu Pai, eu posso com clareza ouvir a sua voz e eu farei todas as coisas que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho a mesma unção como o meu apóstolo. Assim como ele faz as coisas acontecerem, eu posso fazer as coisas acontecerem. A mesma graça que está repousando sobre o meu apóstolo está repousando sobre mim. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Então, Deus, meu Pai, me diga o que fazer e eu o farei. No nome de Jesus. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia comigo enquanto você está de pé ainda, em Filipenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu fiquei feliz quando disseram para mim, vamos para a casa do Senhor. E eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu creio que eu estou entre pessoas que amam a Deus. É bom estar entre pessoas que amam a Deus. Eu quero ler para vocês, eu quero que vocês me acompanhem aqui, eu quero que vocês, enquanto estamos de pé, eu quero que você receba isso, porque isso será o tema, os versículos tema que lidaremos essa manhã. Em Filipenses capítulo 4, o versículo 6 diz, não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, através da oração e súplicas, com a ação de graças, leve seus pedidos ao conhecimento de Deus. Agora preste atenção no versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa o quê? Todo o entendimento, guardará o quê? Os seus corações e as suas mentes, através de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Você vê isso? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de bom relatório. Se houver alguma virtude e se tiver algum louvor, pense nessas coisas. Você pode se sentar. À medida que você se senta, abra em Gálatas capítulo 5. Na oração essa manhã, na intercessão, um dos nossos metas de oração é o Gálatas 5, 22. A gente ora como alvo de oração, um dos alvos. E na oração essa manhã, a nossa líder, senhora Berta, ela leu 2 vezes esses versículos. Alguns de vocês pensaram que foi por acidente, mas não foi por acidente. Foi por Deus estava querendo pegar a minha atenção. Então, da segunda vez que ela leu, ele pegou a minha atenção e eu sabia exatamente o que ele queria que eu falasse aqui. Então, nesse versículo 22, eu quero ler isso para você. Esse versículo 22, 23
e 24, assim como nós lemos durante as intercessões. Mas o fruto do Espírito, ou o resultado de estar no Espírito, agora preste atenção, é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Agora ouça isso. Contra essas coisas não existem limitações, não existem controles, não existem prisões. Versículo 24. E aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com suas afeições e concupiscências. Existem 3 coisas somente que você pode controlar. Somente 3 coisas que você pode controlar. Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Só existem 3 coisas que você pode controlar. Você fica ocupado tentando controlar todas as outras coisas, controlar situações, às vezes controlar pessoas. Às vezes você tenta controlar você mesmo da forma errônea. Mas só existem 3 coisas que você pode controlar. Você tem controle total sobre essas 3 coisas. Somente 3 coisas. Com o controle dessas 3 coisas, todas as outras coisas na sua vida serão controladas. Todas as outras coisas na sua vida entrarão em submissão. Agora, quando eu te falar essas 3 coisas, você vai pensar que já ouviu antes, mas eu quero te mostrar de uma forma diferente essa manhã. Eu quero te mostrar a partir de um ponto de vista apostólico. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deixe eles terem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os gados e sobre toda a terra e sobre toda criatura que se rasteja sobre a terra. Então Deus criou o homem em sua própria imagem, na imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Versículo 28, Deus os abençoou e Deus disse para eles, sejam frutíferos e reponham a terra e multipliquem e subjuguem-a e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então 3 coisas. Nós vemos que Deus nos deu domínio. Agora, aqui está o problema que nós temos com alguns... aqui é o problema que temos com relação ao domínio. Alguns de vocês colocaram o domínio do lugar errado. Você tenta ter domínio sobre as coisas erradas ou sobre a pessoa errada. Veja, é por isso que o nosso sistema político é todo zoado. Porque um lado está tentando ter o domínio sobre o outro lado. E o outro lado está tentando ter o domínio sobre esse outro lado. Mas você precisa entender que quando Deus deu esse direito e essa autoridade, só tinham 2 pessoas existindo. Então, Deus nunca quis que você tivesse domínio sobre nenhuma outra pessoa, ou nenhuma outra situação. Ele somente criou para você ter domínio sobre você mesmo. Então, se você conseguir pegar essas 3 coisas debaixo do seu domínio, quais são essas 3 coisas? Você fica falando essas 3 coisas, quais são? Eu vou falar. Você precisa ter domínio sobre os seus pensamentos. Você precisa ter controle sobre suas palavras. E você precisa ter controle sobre suas ações. É simples falando, mas você diz, ok, é só fácil assim. Você precisa ter controle sobre seus pensamentos, sobre suas palavras e sobre suas ações. Essa é a única coisa que você é garantido de poder controlar. Deixa isso cair a ficha. Eu quero que caia a ficha, porque isso é importante.
Eu preciso controlar meus pensamentos. Eu preciso controlar minhas palavras. E eu preciso controlar as minhas ações. Agora, eu não posso controlar as ações de outras pessoas, mas eu posso controlar as minhas ações. Você está vendo isso? Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Todas as vezes que o apóstolo vem aqui atrás desse púlpito, todas as vezes que um de nós que ele designa para estar aqui atrás do púlpito, o que estamos tentando fazer é abrir os portais do sobrenatural. Agora, preste atenção. Abrir os portais do sobrenatural para que todos aqueles que estão conectados possam entrar. Agora, o que eu estou falando na verdade? Todas as vezes que o apóstolo vem atrás desse púlpito para pregar, os portais do sobrenatural são abertos. Ou deixa eu falar dessa forma. O caminho para os portais do sobrenatural são abertos. Agora, o caminho que está sendo colocado aqui para vocês, para a abertura dos portais do sobrenatural, é para que você se lembre desse caminho. Para que você sozinho, você consiga entrar nos portais do sobrenatural. Você recebeu domínio sobre a sua vida agora. Para poder tomar domínio de verdade sobre a sua própria vida, você precisa aceitar a responsabilidade e os resultados da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando você aceita os resultados da sua vida, quando eu digo aceitar, em outras palavras, aceitar a responsabilidade. Eu estou onde eu estou por causa de mim mesmo. Gostando você ou não. Se você não gosta de onde você está agora, quando você aceita a responsabilidade por onde você está, aí você agora é empoderado para fazer a mudança. Mas se você não aceitar a responsabilidade por onde você está na sua vida, aí você está dando o seu poder de mudança para outra pessoa. A diferença entre o apostólico e o modelo pastoral é que no apostólico, você não pode dar mais a responsabilidade de onde você está na sua vida para o púlpito. Você não mais pode esperar pelo apóstolo para vir orar por você. Você não mais precisa esperar para o apóstolo vir orar por você e falar uma palavra na sua vida. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Através da fé, nós entendemos que os mundos, plural, os mundos no plural, os mundos no plural, não está falando apenas do mundo da terra, do mundo do céu e do mundo do inferno. Ele também está falando sobre o seu mundo. O seu mundo. Através da fé, nós entendemos que os mundos, no plural, tem mais de um mundo acontecendo aqui. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo, ela tem o mundo dela, ele tem o mundo dele. E todos nós recebemos domínio sobre o nosso próprio mundo. Ainda que talvez convivamos aqui, estejamos juntos aqui, mas cada um de nós temos o nosso próprio mundo. Através da fé, nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Presta atenção, para que as coisas que são vistas, elas não foram feitas das coisas que aparecem. Em outras palavras, todas as coisas na sua vida que vieram à existência na sua vida, elas vieram de um mundo não visível.
Então agora, o que Jesus fez quando ele morreu na cruz foi nos dar acesso a esse mundo invisível para que possamos ditar o que acontece nesse mundo natural. Então, eu preciso controlar essas três coisas. Preciso controlar meus pensamentos, preciso controlar o que eu estou falando e eu preciso controlar como que eu estou agindo. Jeremias 29:11. Aqui é o motivo pelo qual eu preciso controlar meus pensamentos. Esse versículo é um versículo, tem vários versículos que nos falam por que precisamos controlar nossos pensamentos. Deus estava falando com Jeremias, mas nós podemos receber esse versículo e aplicar nas nossas vidas. Ele disse, porque eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Lembra Filipenses 4? E a paz de Deus, certo? Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim, o quê? Te dar o fim que você deseja. Um fim que você deseja. Então, se Deus está com expectativa de que nós estejamos em algum lugar ou que cheguemos em num certo lugar na nossa vida, Ele tem essa expectativa, então significa que existem outros lugares que podemos estar existindo. Existem outros lugares que podemos estar chegando. Então, significa que eu preciso me alinhar meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu preciso alinhar o que eu estou pensando com o que Deus está pensando. Se eu não alinhar meus pensamentos com... Agora, preste atenção nisso. Ouça isso. Obrigado, Espírito Santo. Eu não estou apenas falando sobre memorizar a palavra de Deus. Ele estava falando especificamente com Jeremias e disse, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Então, isso significa que você vai precisar ficar com Deus e descobrir os pensamentos de Deus a seu respeito. Agora, vá para João 19:30. Aqui está, veja, nós precisamos começar a nos dar conta de que controlando essas três coisas nas nossas vidas, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, isso nos dará domínio sobre cada situação nas nossas vidas, todas as situações. Você talvez não goste da situação dentro do qual você está agora, mas se você conseguir controlar seus pensamentos, controlar suas palavras e controlar suas ações, você pode mudar qualquer coisa no natural. É por isso que você precisa obter os pensamentos que Deus está pensando a seu respeito. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão onisciente, Ele sabe tudo. Deus é tão onisciente que Ele tem poder suficiente para... Pega isso agora, para te fazer como Ele, sentar, olhar para trás e deixar você tomar sua própria decisão. E qualquer decisão que você tenha tomado, o que quer que seja a decisão que você tomou, se não for a decisão correta, Ele tem um plano para te tirar dessa situação. Venham, peguem isso, peguem isso, peguem isso. Veja, Deus é tão onisciente. Ele é tão onisciente, Ele tem autoridade suficiente, poder suficiente para te dar a habilidade de ser como Ele. Ele senta e fica olhando, deixa você tomar sua própria decisão. E se você não tomar a decisão certa, Ele tem um plano para te tirar dessa situação. Então, se eu me encontro numa situação que eu não gosto na minha vida, não fique se sentindo pena de si mesmo. Apenas se dê conta, eu preciso alinhar meus pensamentos com o que Deus está falando acerca de mim. É por isso que é importante que você encontre o caminho para os portais do sobrenatural. É por isso que é importante que um apóstolo consiga abrir esse portal para que você possa encontrar o seu caminho até lá. Pode se sentar.
Deus é poderoso nesse nível que Ele nos fez exatamente como Ele e de uma forma tão confiante no que Ele fez, a imagem dele, Ele senta e fica olhando. E nós tivemos um debate outro dia, estávamos numa conversa, eu, Montreal, meu irmão, o Joshua é o filho da Shona, meu sobrinho, e o DJ é o filho do Darnell, meus dois sobrinhos. A Shona ligou para nós no FaceTime, a gente tem um grupo, de vez em quando a gente se liga e fica rindo, a gente fica conversando. Então, Shona ligou para nós e a gente estava lá e falou, olha o que esses rapazes, esses meninos estão falando. Então, nós entramos numa conversa e Joshua e o DJ, a posição deles era que Deus nomeou os animais através de Adão, certo? E Montreal e eu, nossa posição era que Deus não nomeou os animais, Adão nomeou os animais, certo? E eles não sabem que estavam me ajudando a pensar sobre a palavra de Deus, que me ajudou para essa mensagem dessa manhã. Se você voltar lá e ler, ele diz que Deus trouxe os animais até Adão para ver o que Adão os nomearia. Deus não nomeou os animais. Ele trouxe os animais para Adão para ver o que Adão os chamaria. O que Deus estava fazendo? Deus estava pegando o produto dele e passando por um teste para ver se ele poderia pensar como Deus. E Deus disse, o que quer que Adão chame o nome do animal, é assim que será feito. Então significa que Deus sabe, Deus entendeu como Ele criou o homem. Nós temos que controlar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. João 19:30. Quando Jesus, portanto, recebeu o vinagre, ele estava na cruz. Quando ele recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. O que você não entende é, isso foi um fato presente, isso foi uma frase do passado e isso foi uma profecia do futuro. Jesus estava até profetizando para ele mesmo. Como eu sei disso? Ele estava na cruz quando ele tomou o vinagre. Presta atenção no que ele disse. Ele tomou o vinagre e disse, está consumado, e entregou o Espírito. Quando ele entregou o Espírito, ele não foi direto para o céu, ele foi lá para obter o poder. Presta atenção nisso agora, Ele não estava pegando o poder dele. Ele foi pegar o nosso poder. Então a pergunta é, que poder Jesus foi pegar do inimigo que era originalmente nosso? Vá para Gênesis capítulo 3. Veja, você está a ponto de ter vitória na sua vida como você nunca teve antes. Porque alguns de vocês têm tentado combater a situação. Você tem tentado lutar contra a situação. A situação não é o que você tem que estar lutando contra. Só existe uma luta. Só existe uma batalha. Você está batalhando com todas as situações, está batalhando com as pessoas do seu trabalho, está batalhando com quem não está te ouvindo. Não. Até mesmo eu quero que você pare de combater o seu corpo. Se o seu corpo não estiver fazendo o que é suposto fazer, fisicamente, pare de combater essa batalha. Essa batalha não é sua. Gênesis capítulo 3, preste atenção. Gênesis capítulo 3. Lembre agora, está consumado. Deixa eu te perguntar o seguinte, o que está? O que está dentro, implícito nesse está? Eu estou feliz que Jesus não disse que algo específico estava consumado. O que quer que seja acontecendo na sua vida, eu estou feliz que ele não nomeou algo específico. Quando ele disse, está consumado, esse versículo está conectado com Jeremias 29:11. Deus disse, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O que significa que está consumado.
Hebreus 11:3. Através da fé nós entendemos que os mundos foram moldados através da palavra de Deus. Está consumado. Então, se está consumado, então o que está acontecendo na minha vida, preste atenção agora, o que eu tenho acontecendo na minha vida não pode ser o resultado final. Porque se não está alinhado com o que Deus, não está alinhado com o que Deus disse a meu respeito, então significa que algo em mim está fora de controle. Então eu preciso pegar o controle de volta para que essa situação possa se realinhar e estar consumada. Gênesis, capítulo 3. Preste atenção nisso. Versículo... vamos começar no versículo 1. Agora a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ele disse para a mulher: Ei, Deus falou, você não deverá comer de toda a árvore do jardim? E a mulher disse para a serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para nós: Você não pode comer dela, nem ao menos tocá-la, senão você vai morrer. E a serpente disse para a mulher: Você certamente não morrerá. Porque Deus sabe que do dia que você comer desse fruto, aí então seus olhos abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que Jesus, quando ele disse está consumado, o que ele fez foi, ele foi lá e pegou o poder do controle sobre seus processos mentais. Ele foi lá e pegou seus processos mentais de volta da mão, tirou da mão do inimigo. Porque é a única coisa que o inimigo roubou de Eva. Veja, o que eu preciso que você... Eu quero que você preciso que você pegue isso. Eu preciso que você pegue isso. Os desafios que você tem na sua vida, os desafios que você está passando na sua vida, que você está se deparando na sua vida, eles vieram para fazer uma das duas coisas. Para te amadurecer ou para te destruir, te desmoronar. Você precisa se dar conta disso. Eu falo isso de novo e de novo e de novo. Quando lemos, você tem que ler a palavra de Deus. O jardim do Éden era uma área numa terra cheia de trevas, de escuridão. Quando Deus falou, seja frutífero e multiplique, não tinha mais nada para multiplicar dentro do Éden. Todas as coisas já estavam lá. Então o que você vai multiplicar? Vocês pensaram que ele estava falando sobre filhos, de multiplicar. Não, ele não estava falando de filhos, ele estava falando que quero que seja frutífero e multiplique. Em outras palavras, eu quero que você esteja aqui, permaneça aqui, passe tempo comigo, até que você possa tomar o controle, exercer a maestria sobre seus pensamentos, para que você saiba o que dizer. Porque nós entendemos que através da fé, os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Então, se você ficar aqui longo o suficiente, porque eventualmente eu vou deixar, você foi criado à minha imagem, você foi criado como eu, então você vê como eu fiz as coisas aqui no Éden, então deixa eu terminar de te ensinar, aí eu vou deixar você ir pelas trevas lá e repor, encher toda a terra. Então as situações que você está se deparando, os desafios que você está se deparando na vida são só as trevas, mas você é a luz que traz revelação para as trevas. Então você precisa conseguir controlar seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Então, quando Jesus disse está consumado, quando ele disse está consumado, ele não hesitou, ele não fez nenhuma reserva, quando ele disse está consumado, ponto. E aí ele voltou lá, ele foi lá embaixo, pegou seus processos mentais para você e te entregou de volta. Agora, ele te entregou de volta
com ajuda. Vamos ler aqui. Onde eu falei para você abrir Isaías 1:18, ok? Isaías 1:18. Preste atenção aqui. Isaías 1:18. Vamos ver aqui. Eu quero ler Isaías 1:18. Aqui está. Vem agora. E vamos juntamente pensar aqui. Vamos pensar juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados ou suas ações sejam como escarlate, eles serão branco como a neve. Ainda que eles sejam vermelho como crimson, eles serão como lã. Deus está dizendo, venha, vamos colocar nossos pensamentos juntos aqui. Compare seus pensamentos com os meus pensamentos. Eu preciso que os seus pensamentos sejam alinhados com os meus pensamentos. Agora, por que é importante que seus pensamentos sejam alinhados com os pensamentos de Deus? Melhor ainda, lembra do versículo Filipenses 4? Versículo 8 diz, pense nessas coisas. E ele deu a lista, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro. Pense nessas coisas. Por quê? Por que eu preciso pensar nessas coisas? Note, obrigado Espírito Santo. Ele não deu um pré-requisito em que tipo de situação você precisaria estar para pensar dessa forma. Ele não deu. Ele não disse que quando todas as coisas estiverem indo bem, aí pense nessas coisas. Ele simplesmente falou, pense nessas coisas. Então, mesmo que esteja numa situação difícil, um desafio na sua vida, você precisa pensar nessas coisas. Agora, se você não pudesse controlar seus pensamentos, Deus não nos falaria para pensarmos nessas coisas. O que tem acontecido com você em situações difíceis é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Em situações difíceis, Satanás está lá tentando te dar uma outra forma de pensar. Porque se ele conseguir te dar uma outra forma de pensar, se ele fizer você pensar de outra forma, ele vai fazer com que você fale de uma outra forma. Se você falar de outra forma, você vai agir de outra forma. De uma outra maneira. Pensar e agir de outra maneira. Ele quer que você pense de uma outra maneira, fale de uma outra maneira e haja de uma outra maneira. E aí você estará se movendo mais e mais longe, para mais e mais longe dos pensamentos de Deus. Você vê Gênesis 3, tudo que ele fez foi colocar uma pergunta. Aí depois deu uma mentira para ela. E a Eva deu início num trilho para longe dos pensamentos de Deus. Você está vendo isso? Então, os milagres na sua vida, preste atenção, começam com uma forma que você está pensando. Com a forma que você está pensando. Jesus estava passando por uma cidade e o homem trouxe o filho para ele e disse, os discípulos não conseguiram libertar o menino. Jesus disse, venha, traz o menino aqui. E ele falou para o homem, se você puder crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Certo? O homem disse algo. Ele disse, Senhor, eu creio. Ele fez o pedido errado. Ele deveria ter dito, Senhor, eu creio. Agora, o que o Senhor vai fazer? Porque ele estava pensando que era a crença dele que iria fazer acontecer. Mas não era. Jesus disse, se você apenas alinhar seus pensamentos com os meus, se você apenas puder alinhar seus pensamentos com os meus, preste atenção, os pensamentos do homem não estavam alinhados com os pensamentos de Deus, senão ele não teria trazido o filho dele. Então, os pensamentos dele não demora muito. Veja, nós gostamos de passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Não. É simples assim. Quando você passa tempo com o Pai e você começa a alinhar seus pensamentos com os dele, qualquer situação que esteja tentando se estabelecer no natural na sua vida, quando você volta lá para esse mundo invisível, você volta lá para o mundo invisível e deixa Deus massagear seus pensamentos. O que você pensa expõe você
Obrigado, Espírito Santo. O que você pensa te expõe à sua realidade antes dela existir. Ouça o que eu estou dizendo. Ok, vá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Veja. Pense nessas coisas. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo. Pense nessas coisas. O que isso faz? O que isso causa? O que é suposto acontecer quando eu penso nessas coisas? Romanos capítulo 12. Versículo 2. Versículo muito familiar, mas eu quero que você veja a partir de ponto de vista apostólico essa manhã. Eu quero que você veja com um ponto de vista apostólico. E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Agora, por que a minha mente precisa ser renovada? Renovada. O renovar da sua mente. A renovação da sua mente. A renovação da sua mente com a palavra de Deus mantém a sua mente num estado de expansão. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu te dar um exemplo. Isso já aconteceu com todo mundo aqui, eu acredito. Você viu um veículo que você gostou, um carro, um automóvel, e você talvez tenha visto um na rua, ou talvez viu um comercial desse carro, e você falou, eu gosto desse carro. E você começou a pesquisar o veículo. Quanto custa, qual a cor que tem disponível, quais adições que eles têm lá, coisas diferentes, quais as variações de coisas que tem, os compartimentos, o que tem no veículo. Depois, do nada, de repente, à medida que você está dirigindo, na sua jornada diária, passando pela vida assim, você começa a ver aquele carro em todos os lugares. Agora a pergunta é, os carros não estavam lá já? Sim, eles já estavam lá. Você é que nunca viu eles, nunca prestou atenção. Pega isso agora. O que fez com que você começasse a ver esses carros que já estavam lá, mas parece que não estavam lá antes? É quando você começou a estudar o carro. Sua mente foi expandida. E você começou a ver coisas que já estavam lá, mas você não via antes. É assim que os milagres acontecem na sua vida. Quando você pega a palavra de Deus e alinha seus pensamentos com os pensamentos de Deus, você começa a ver coisas na sua vida e você começa a ver respostas na sua vida que você não podia ver antes, porque você estava com a mente fechada. Deixa eu provar para você. Veja a parte B desse versículo. Ele diz, transformado pela renovação da sua mente. Por quê? Para que você possa provar ou reconhecer qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Quando você alinha seus pensamentos com aquilo que Deus está pensando, a sua mente fica expandida. E você começa a ver coisas que você não tinha visto antes. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou. Se você está com a mente fechada para Deus, coisas na sua vida não poderão ser reveladas. É por isso que Josué 1:8 diz, esse livro da lei não deve sair
da minha boca, eu vou meditar nele dia e noite. Quando? Dia e noite. Para que eu possa fazer todas as coisas que está escrito ali. E aí, então, o que vai acontecer? Eu terei um bom sucesso. Se eu não gosto da situação dentro da qual eu estou, não faz sentido para mim continuar falando sobre essa situação. Eu não vou ligar para ninguém para falar disso. Eu não vou buscar simpatia de ninguém sobre isso. Empatia de ninguém. Eu não quero ajuda de ninguém sobre a situação. Eu vou chegar até Deus. Eu preciso alinhar meus pensamentos com os pensamentos dele. Agora, qual a importância de não falar? A importância de não falar é que o seu corpo ele vai seguir o que sua boca fala. Você talvez pense, mas não fale. Você talvez pense, mas apenas não fale. Você pode pensar, não fale. Você talvez pense. Eu nunca esqueço quando meus pais começaram a entender essa caminhada da fé, começaram a entender quão importantes nossas palavras são. Foi a única vez que eles nos deram permissão para corrigi-los. Eu nunca esqueço. Papai disse, ele sentou com a gente, eu, Shona, ele disse, veja, nós estamos a ponto de mudar a forma que falamos aqui nessa casa. Ele disse, eu estou dando a vocês permissão que se nós dissermos algo que não está alinhado com a palavra de Deus, ou dissermos algo que é negativo, vocês têm o direito de dizer, mamãe e papai, nós amaldiçoamos isso no nome de Jesus. Oh, quantos de vocês sabem que eu usei isso? Quantos de vocês sabem que eu usei isso? Vocês sabem que eu usei isso? Mas o que começou a acontecer foi, nós começamos a ter resultados diferentes. Porque nossa mente começou a ser aberta para aquilo que Deus estava pensando sobre nós. Não apenas ao que o sistema desse mundo e Satanás veja. A razão pela qual você tem que controlar essas 3 áreas na sua vida, seus pensamentos, suas palavras e suas ações, é porque tem outras 2 entidades tentando controlá-los. Um é o inimigo. Satanás quer controlar seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Eu tenho outro para você que tenta controlar você. Sua consciência não renovada. A sua consciência não renovada quer controlar seus pensamentos, quer o controle dos seus pensamentos, da sua linguagem, da sua fala e das suas ações. Mas você precisa deixar a sua consciência renovada, a consciência que passou tempo com o Pai, que ter controle sobre seus pensamentos, sobre suas palavras e sobre suas ações. Quando você dá a sua consciência renovada ao controle sobre os seus pensamentos, ela vai te dizer o que falar. É por isso que eu posso chamar as coisas que não são como se fossem. Porque a minha consciência renovada está me dizendo o que está no meu futuro. A minha consciência renovada, o meu tempo que eu passei com Deus, o tempo que eu passo com a palavra, deixa ele falar comigo, deixa ele me dar instruções. Isso fala o meu futuro. Eu não vou deixar o inimigo me dar um pensamento e eu vou falar o futuro dele para minha vida. Eu não vou falar nada que vai me impedir de viver o tipo de vida de Deus. Se a minha conta bancária está vazia, eu vou ignorá-la e eu vou dizer, Senhor, me dá uma semente. Se a dor bate no meu corpo, eu vou dizer, eu não vou concordar com essa dor, eu vou dizer, o meu corpo está tentando me informar que tem algo que está errado, Senhor, aqui. O que não está bom aqui, Senhor? Fala pra gente acertar, Senhor. Você pode se sentar. A minha mente precisa ser renovada para que eu possa reconhecer a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia, Lucas 21:19. Eu tenho 2 versículos favoritos, Mateus 6:33 e Lucas 21:19. Vá comigo para Lucas 21:19.
A senhora Berta leu Gálatas 5:22 2 vezes essa manhã. Uma vez para vocês todos e uma vez para mim. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Se você não tem essas coisas, esses frutos operando na sua vida, o que eu quero dizer operando na sua vida? Eles estão existentes? Eu não estou falando de você fingir e tentar fazê-los acontecer, porque ele diz que eles são resultado de estar no Espírito. O fruto é resultado. O resultado de estar no Espírito são essas coisas. Isso não é algo que você está tentando fazer acontecer. Eu não vou fingir o amor, eu não vou fingir a paz, eu não vou fingir a paciência, a alegria, eu não estou fingindo essas coisas. A razão pela qual eu não estou fingindo é porque isso é quem eu sou. Porque eu vivo no Espírito. O que isso significa viver no Espírito? Os meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. Então, se meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, não somente o natural é expandido para mim, mas o sobrenatural é expandido para mim. Então, eu tenho autoridade em 2 mundos. Você está vendo isso? Lucas 21:19. Na sua paciência, tome posse da sua alma. Você precisa tomar posse da sua alma. Você precisa possuir a sua alma. Como que você possui a sua alma? Quando você é paciente. Em outras palavras, Filipenses 4, versículo 6 diz: eu não tenho ansiedade por nada. O que ele está falando de verdade? Na verdade se você for ver o que ele quer dizer de verdade, não fique ansioso por nada, acerca de nada. Em outras palavras, não entre em pânico. Não fique todo desesperado. Não deixe o medo passar por cima de você. Não deixe o medo vir sobre você. Algo aconteceu e você não gosta. Não fique, ai meu Deus, o que eu vou fazer, Ana? Não. Pause. Por que você está pausando? Você está pausando para coletar seus pensamentos. Porque o que você pensa naquele momento, o que você pensa no momento da crise, o que você pensa no momento da crise, eu vou dizer novamente, o que você está pensando no momento da crise é o que vai acontecer no seu futuro. Então, se você entra em pânico no momento da crise, você está criando uma batalha doida. É por isso que ele diz, pense nessas coisas. Tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, pense nessas coisas. Você está ouvindo? No momento da crise, o que você está pensando agora? Aqui é o motivo pelo qual Josué 1:8 é tão importante. Porque esse livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite. Para que você... Dia e noite. Ele não disse meditar quando as coisas acontecerem. Porque quando você medita só quando as coisas acontecem, Satanás agora está lá pronto já nas suas costas, tentando te dar mais pensamentos. E agora você tem que lutar seus pensamentos e tentar adicionar os pensamentos lá, quando você já deveria ter os pensamentos de Deus com você já. O que eu estou tentando fazer com que você veja é ter os pensamentos de Deus não significa que você não terá desafios. Mas quando os desafios vierem, aparecerem, você vai dizer, eu tenho os pensamentos de Deus. Então eu posso, na minha paciência, tomar posse da minha alma. Quando eu tomo posse da minha alma, na minha paciência, no meio de uma crise, todos os meus horizontes são abertos e eu consigo ouvir o que Deus está falando. Eu consigo me mover no que Deus me mandou mover. Eu não estou em pânico, eu não estou em modo de pânico. Jesus nos mostrou isso. Jesus em Mateus 4 e Lucas 4. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Agora, preste atenção. Antes de Jesus pode ter dito está consumado, ele precisou passar pelo teste do está consumado. Foram 2 testes que Jesus passou e nem nos demos conta que ele passou.
2 testes que ele passou, porque se ele não pudesse passar nesses testes, a razão pela qual eles precisavam matar os animais no Velho Testamento, que tinha que ter algo no natural que pudesse derramar sangue no Velho Testamento para ser remissão dos pecados. Então, quando Jesus, ele não pode ser o nosso Redentor se ele não tiver sido testado como somos testados e tendo vencido esses testes. Então, Jesus precisou, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para que Satanás pudesse encontrá-lo e tentá-lo. Jesus, preste atenção, foi os processos de pensamento de Jesus que ele teve controle sobre seus pensamentos, sobre suas palavras e suas ações, que permitiram ele passar no primeiro teste, esse controle. O segundo teste foi no Jardim do Getsêmani. Quando Jesus disse, Senhor, eu sei que esse é o seu plano, mas se o Senhor puder fazer isso de uma outra forma, agora é hora do Senhor me falar. Mas tendo dito isso, não a minha vontade seja feita, mas sua vontade seja feita. Quando Jesus passou nesses 2 testes, agora ele estava qualificado para dizer, está consumado. Ele poderia ter dito, está consumado, bem ali no Getsêmani, porque quando ele disse, não mais minha vontade seja feita, mas sua vontade seja feita, ele já tinha decidido, eu vou passar por essa cruz. Então, quando o que Jesus fez isso, ele teve a habilidade e o direito e a autoridade de ir lá e pegar nossos processos de pensamento para nós de volta. Todo o poder de Deus operando nessa vida começa com seus processos mentais. Novamente, se você não gosta de onde você está, se você não gosta dos desafios que você está passando, se você não quer lidar com o que você está lidando agora, comece com seus pensamentos. O que Deus está falando acerca dessa situação? Ele diz, através da fé, através das instruções de Deus para nós, nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra dele. Maria disse para os rapazes em João capítulo 2, o que quer que ele diga para vocês, façam. Então, você precisa saber o que ele está falando para você. Veja, Maria falou para os rapazes, o que quer que ele diga para vocês, o que ele disser para vocês, o que quer que ele diga para vocês, façam. Jesus disse, as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. Alinhar seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Mateus capítulo 16. Os milagres são mais fáceis do que você pensa. Os milagres são muito mais fáceis de ter na sua vida do que você pensa. Ouça. A maioria de nós fica desapontado porque temos ideias preconcebidas do que o milagre é. Ouça. Algumas situações que eu passei, eu não estou nem aí como Deus me tirou daquilo. Eu não saí, depois voltei e falei, não era a forma que eu queria ter sido liberta daquela situação, Senhor. Quando eu estava fora, eu falei, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, que você me tirou daquilo. Eu não vou falar como que eu saí daquilo, ficar analisando. E eu não estou nem aí para o que alguém mais diga sobre a forma que Deus me libertou daquilo, me tirou daquilo. Mateus 16. Por que eu disse isso? Porque a sua mente precisa estar aberta. A Bíblia diz que o que quer que ele diga para você, eu tenho certeza de que aquele homem que não queria que Jesus tivesse cuspido no chão, na lama, eu tenho quase certeza que ele não queria que Jesus tivesse cuspido na lama e colocado a lama no olho dele. Eu tenho quase certeza que ele não queria que aquilo acontecesse. Eu posso garantir quase que ele não queria aquilo no olho dele. Mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele... me ouça. Ele não estava nem aí para o que as outras pessoas iam falar. O que é aquilo no olho dele? Aquele homem está com lama? Ele está com lama no olho dele? Onde que ele está indo? O que ele está fazendo? Ele é doido? Ele tem lama no olho dele? Ele não estava nem aí. Ele não falou para Jesus, Jesus, isso não é sanitário. Jesus, isso não é sanitário. Não, eu não faço isso, Jesus. Não, isso eu não faço.
Quando Naamã foi para Elias, e Elias falou para ele, vá lavar no Jordão, ele disse, tem rios muito mais limpos para que eu possa mergulhar. Por que você escolheu o Jordão? Não. Eu não gosto de água nojenta, não. Não vou lá, não. A serva dele veio e falou, qual uma coisa tão difícil assim que ele pediu para você fazer? É disso que eu estou falando, alinhar seus pensamentos com os pensamentos de Deus, para que você possa reconhecer a voz de Deus. Veja, algumas pessoas fazem coisas doidas na fé porque elas são doidas. Não faz sentido nenhum, elas fazem coisas doidas. Depois, eu sou uma pessoa focada em resultado. Eu foco em resultado. Quando alguém faz algo doido e bota a culpa em Deus, eu não falo nada. Eu sento e fico prestando atenção, porque nada vai sair dali de bom. Nada, não veio nada de bom dali. Se a libertação não acontecer, se o rompimento não acontecer, não foi Deus, foi você que fez coisa doida tentando agir como se você fosse espiritual. É por isso que é importante que você passe tempo com Deus, para que quando Deus te fale para fazer algo fora do normal, você vai ter confiança total de que você sabe que é Ele, porque você passa tempo com Ele, conhece a voz dele. Rapidamente, Mateus 16. Concluindo aqui. Mateus 16, versículo 19. Jesus está falando, e eu darei a você as chaves do reino do céu. Ele disse, eu vou dar a você as instruções que são necessárias para operar como se você estivesse no céu. É isso que ele está falando, eu vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. Eu vou dar a vocês instruções de como fazer sua vida ser o céu na terra. Ele disse, e tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus estava dizendo, agora não tenho tempo, mas antes disso, ele estava falando para eles, como que nós vamos obter as chaves? Você obtém as chaves através da revelação. Você obtém as chaves. O que são as chaves? As chaves são simplesmente instruções. O que quer que ele diga para você, faça. Existem instruções que farão com que você amarre coisas aqui na terra. Tem instruções que você vai receber. Alguma coisa que Deus vai mandar você fazer vai impedir algumas coisas, vai fechar algumas portas. Deus vai te mandar fazer algumas coisas que vão abrir algumas portas. Então, isso significa, preste atenção agora, quão importantes os pensamentos, processos mentais são. Isso significa que se ele nos dá chaves para amarrar, desamarrar e chaves para amarrar, o que quer, obviamente... Então existem também outras chaves que vão amarrar o que precisamos soltar e vai querer soltar o que queremos amarrar. Então, se eu não tiver os pensamentos, os processos mentais corretos, eu não posso ser exposto às chaves corretas. Veja, se a minha mentalidade não está certa, se a minha mentalidade, eu quero dizer certa, se a minha mentalidade não está alinhada com a mentalidade de Deus, então será impossível para eu obter instruções para amarrar o que precisa ser amarrado e liberar aquilo que precisa ser liberado. Ele falou para Pedro, através desse processo, através dessa rocha, através desse processo, é como eu vou construir a igreja, o processo de você obter conhecimento revelado. Você recebe informações que outras pessoas não conseguem receber. Preste atenção nisso. Você recebe informações sobre a sua vida que mais ninguém pode receber sobre a sua vida. Ele disse, é dessa forma que eu vou construir a minha igreja. Eu vou te dar instruções que farão com que você traga o céu para a terra. Eu vou te dar instruções que te permitirão construir o reino de Deus na terra, o reino do céu na terra. Eu vou te dar o que quer que seja necessário para fazer a sua vida como ela será no céu. Eu quero que você tenha agora. Então, Satanás, o objetivo todo de Satanás é fazer com que você ou não reconheça essas chaves, fazer com que você entre em modo de pânico, onde você não consegue ouvir essas chaves, ouvir as instruções. Ele quer que você fique numa posição onde a sua mente fique fechada para os pensamentos de Deus. É isso que ele fez com Eva. Tudo que ele fez com Eva foi colocar a mente dela, tornar a mente dela fechada para os pensamentos de Deus. Aí depois outros pensamentos começaram a vir, talvez o fruto parece bonito.
Então, todas as vezes na sua vida, quando as coisas não estão indo da forma que você gostaria, pare, você tem que pausar, ajunte seus pensamentos, ajunte seus processos mentais. Ok, Senhor, como o Senhor quer lidar com essa situação? Antes, porque veja, Satanás está vindo, e ele está vindo para começar a jogar pensamentos. E eu nem cheguei em 2 Coríntios, capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, elas não estão na carne. Não existe nada do lado de fora que vai ajudar a mudar essa situação, porque o que está do lado de fora está apenas do lado de fora, mas é o que está dentro de você, que está vindo para o lado de fora e muda todas as coisas ao seu redor. Mas seus processos mentais te levam ao que você vai falar, e o que você vai falar vai levar para o que você vai agir. Veja, é por isso que alinhamento entra. Desculpa, a mentira chega nisso. A mentira chega, uma pessoa pensa de uma forma específica, eles querem te jogar pro desequilíbrio te falando uma outra coisa. Então, preste atenção. Então, quando uma pessoa mente, é por isso que você tem que prestar atenção no que elas fazem. O que eu quero dizer com isso? Os seus processos de pensamentos sempre ditam a forma que você vai se comportar. A sua boca informa outras pessoas. E quando a sua boca informa outras pessoas, aí isso coloca na atmosfera. Quando coloca na atmosfera, a atmosfera que foi criada por Deus começa a operar junto com você. Então, se eu falo que o inimigo está falando, aquilo que Deus criou começa a operar junto comigo. Eu vou dizer isso novamente. Quando eu digo o que o inimigo está dizendo, as coisas que o sistema do mundo que Deus criou começa a operar junto comigo para trazer a existência. Então é por isso que eu preciso ter cautela com o que eu estou pensando e com o que eu estou falando. Porque eu posso, preste atenção, muitas vezes é o que fazemos. O seguinte, nós pensamos uma coisa, dizemos uma outra coisa, e aí depois nossas ações fazem o que estamos pensando. Então o mundo está ajudando as nossas ações a trazer à existência aquilo que estamos pensando. É por isso que você não tem milagres na sua vida. Eu falei rápido demais? O que você está pensando? Você está comigo? O que você está pensando, inevitavelmente estará naquilo que você vai agir. Então, aquilo que você está pensando precisa estar alinhado. O que você está pensando e o que você está fazendo e o que você está falando precisam estar alinhando com o que você vai fazer. Se você está pensando e estiver desalinhado com Deus, então suas ações estarão fora de alinhamento. E se seus pensamentos não estiverem conectados com o que Deus está falando, aí o que quer que você faça, preste atenção. Alguns de nós pegamos a Bíblia e fazemos algumas coisas e está alinhado com o que Deus está falando. É por isso que ele diz, as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. É por isso que a nossa meditação é importante. Passar tempo com Deus é importante. Para que você possa ficar familiar com o que Deus está falando, ficar familiar com o que Deus está fazendo e a sua mente possa ser aberta para aquilo que Deus quer fazer com você. Quantos de vocês veem o que eu estou falando? Então, quando o apóstolo pisar aqui no púlpito para falar e começar a ministrar a você, apenas saiba disso, que os portais do sobrenatural estão sendo abertos. Lembre-se do caminho. O que eu quero dizer, lembre-se do caminho. Lembre-se de como ele está te falando para chegar lá. Para que você possa chegar lá por você mesmo. Porque está na sua mão ter o domínio sobre o seu próprio mundo. Não está na mão do apóstolo, não está na minha mão, não está na mão do seu vizinho. Preste atenção nisso agora. Não está na mão dos seus irmãos, nem da sua esposa, nem do seu marido ter controle. Está na sua mão ter domínio sobre o seu próprio mundo. Louvado seja Deus.